Então, bora lá para esse assunto fantástico que é a riqueza que existe de sentimentos, emoções, padrões de comportamento nos relacionamentos de casal. Dá pano para manga quando o assunto é o seu coração, quando o assunto é sexualidade, quando o assunto é o prazer da vida a dois. E mais pano para manga ainda quando o assunto não é o prazer, é o conflito, é a dor, é o sofrimento dentro do relacionamento de casal. É você entrar dentro de uma relação esperando ser feliz para sempre e de repente lidar com uma realidade bem diferente, desafiadora, com uma pungente força te levando ao caminho de soluções difíceis. Porque o ser humano, ele não é uma máquina, ele é bem mais complexo do que uma máquina. E a capacidade humana de sentir torna tudo isso mais difícil no sentido de intervenção. Então, hoje, aqui nessa live, eu tenho uma surpresa para vocês. Aguardem e confiem. E a gente vai estar falando sobre os 3 passos para você poder blindar o seu relacionamento. Muito boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos a todos que estão por aqui. Olá, Márcia Gaioso, minha querida amiga, Teta Healer. Bom demais ter você por aqui. Lani Tonton, boa noite. Boa noite, Débora, Mariana Chagas. Vânia, boa noite, doutor. Tamo juntos, obrigado. Valeu. Tatiane Pereira, seja bem-vinda. Michele, galera em peso aí. Micheline Macedo. Então, bora lá, deixa eu já perguntar. Você que tá chegando aí, você está atualmente em um relacionamento? Não vale amizade colorida não, tá, gente? Relacionamento, um namoro ou casamento, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Você está em um relacionamento, sim. Você não está em um relacionamento, não. Coloca aí nos comentários, deixa eu fazer aí uma avaliação de quem está comigo para eu poder direcionar o conhecimento para o que vocês mais precisam. Cíntia Alves, sim, está. Sim, vou fazer 11 anos de casado. Terina. Olá, Carol. Sim. Selma Garcia, sim. Ruth, sim, casada. Muito legal. Eliane Maria Matos, não. Ok. Mone, psico, acabei de sair, relacionamento abusivo. Vamos falar um pouco disso aí. Ju Cigarini, minha surpresa. Vamos compartilhar live, galera. Bem lembrado, Ju. Casada há 28 anos. Coloca aí, gente. E agora, eu quero saber, de 0 a 10, qual é o grau de satisfação que você tem no seu relacionamento atual? Eu sei que vai ficar difícil se o seu namorado ou marido estiver na live. Mas qual a nota você daria para o seu grau de satisfação? Ah, doutor Jim, mas eu não estou num relacionamento. Qual é o seu grau de satisfação de não estar em um relacionamento? O quanto você se sente bem? Mas para 0 você se sente mal. Mas para 10 você se sente bem. No que diz respeito ao amor a dois, a relacionamento de casal. Estando você em um relacionamento ou não. Porque às vezes você não está no relacionamento e está me se sentindo muito satisfeita com isso. Ah, legal, coloquem aí.
Que maravilha. Fixar comentário. É os 3 passos. Olha, Selma Garcia, 8,5. Neia, 5. Silvia, 8. É o seguinte, porque o que acontece? Às vezes a gente até acostuma com alguns padrões de sofrimento dentro do relacionamento. Às vezes a gente já tentou resolver tanto um conflito que a gente desiste de resolver. E o que é diferente, muitas vezes, de lidar bem e elaborar bem aquele conflito. E a gente vai estar incumpridando essa conversa aqui, trazendo o seguinte. O seu destino, aquilo que se sucede em sua vida, está intimamente ligado às imagens mentais que você carrega, trazidas da sua própria experiência de vida, trazidas do inconsciente coletivo familiar, ou chamamos aqui de uma forma mais simplificada, arquivo de memória familiar. É a gravação, é a filmagem de tudo o que aconteceu no seu sistema familiar. E o seu destino, as coisas que se sucedem com você, as suas escolhas, sorte ou azar, estão intimamente ligadas a essas imagens desses acontecimentos do passado. E as imagens que você carrega sobre finanças se resultam no que você vive nas finanças. As imagens que você carrega no que diz respeito à saúde, você vive aquilo na saúde. Se é de doença, você vive doença. Se é de saúde, você vive saúde. E no relacionamento de casal, as imagens que você carrega dentro de você, dentro do seu coração, no seu subconsciente, referente a relacionamentos de casal, são as imagens que você determina para materializar, para manifestar em sua vida. Então, se você carrega a imagem do seu pai traindo a sua mãe, ou vice-versa, você vai ter ou um impulso de trair, ou um impulso de escolher uma pessoa que trai. Ou seja, o impulso de ser traída. E é algo muito comum. Então, o primeiro passo para você realmente blindar, proteger, ter um relacionamento saudável, feliz, tranquilo, química, sexo de qualidade, o primeiro passo é você tomar, receber no seu coração o relacionamento de casal dos seus pais. Por quê? De qualquer maneira, está tudo gravado lá. O que vai determinar sofrimento, o que vai determinar que você repita o sofrimento, são os seus sentimentos de apego, raiva, vergonha, medo ou dó, né? Raiva, pena, medo ou vergonha. Se você tem vergonha que a sua mãe foi traída, é batata, você atrai um destino de ser traída. E quando a gente fala isso, levanta a grande e difícil pedra de entendimento de que você é responsável até pelas coisas que aparentemente você foi vítima. Não existem vítimas. Uma pessoa traída está identificada, entrelaçada quanticamente com a informação das mulheres traídas da sua família e acaba escolhendo um homem com a bagagem dos homens da própria família que foram adúlteros. Quando você assume essa sua responsabilidade em qualquer tipo de situação, é aí que você começa a tomar, a receber a vida. E os pais você toma através do olhar em ordem, juízo de valor positivo. Em que sentido? Concordar com o que aconteceu, agradecer ao que aconteceu.
E aí é o seguinte, eu tenho uma surpresa pra vocês aqui. Então tem um menino gritando ali. Tem uma pessoa, Olá! eu não falei que ia ter surpresa. Um ano, né, sem fazer live com você, não é? Uhum. Quase um ano sem fazer live. Lá, boa noite, Quase todo um mundo. ano sem fazer live. Tô aqui. E agora tá aqui com a Tô gente. aqui. E agora vai Beijo ter também. uma sessão pergunta pra Ju. Ave Maria. Só tô Enquanto aqui eu vou... Só tô aqui de figurante, gente. Ó, Márcia comprou um selo nosso. Ó, eu tô aqui Agradece ela, ó. só de figurante. Obrigado, aqui, ó. Márcia. Tô aqui só de apoio moral aqui pro Jim. Sim. E aí o seguinte, vocês vão fazendo as Já tem uma perguntas menina aí. gritando lá, me gritando, mas... Vai fazendo as perguntas aí no chat, que a Ju tá olhando de ladinho com o celular dela aqui. Como E sempre, ela né? vai responder. Ó, eu já eu saquei. responder? Ela adora. Mesmo quando ela não vai aparecer, Não, só tô de apoio ela moral. aparece ali com o celular na mão, assim, ó, responde essa pergunta aqui. Responde aqui, ainda faz até a mímica aqui que é pra eu falar. Não, ele falou Então, que eu vocês... desconcentro ele. Ele falou assim, você senta do meu lado porque você me desconcentra. Porque Não. quando eu não tô no raciocínio, aí você vem e fala assim, fala tal coisa. Então eu tô aqui, vou pegar na mão, na perna dele e fala assim, fala tal coisa. Não. Aí eu falei pra ela, é bom que você vai, senta e volta a fazer live comigo. Um ano, gente, um ano. Eu tô aqui nervosa, tá? Só pra falar pra E vocês. vai responder as perguntas da galera, trazer as percepções. E eu tô aqui, eu tô escrito assim, mãe! Então, coloca suas perguntas pra Ju aí nos comentários. Pra Ju. Pra Ju, pergunta pra Ju, tá? Não, tá. Pergunta só a Ju vai responder hoje. Amanhã eu Ó. te mato. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo para você ter um relacionamento de casal duradouro, com cumplicidade, é você tomar o relacionamento dos seus pais. Porque as imagens mentais que você carrega e as quais você oferece um sentimento de raiva, pena, vergonha ou medo, ou seja, qualquer sentimento de rejeição, de exclusão, de juízo negativo de valor, qualquer uma dessas imagens vai se repetir na sua vida. Você cria não só as imagens mentais que você quer, que você deseja, mas aquelas que você odeia, que você quer arrancar do seu passado familiar. Então, quando você se lembra da imagem da sua mãe chorando porque foi abandonada por seu pai, então isso vai criar uma imagem de abandono, aonde você, batata, vai entrar no relacionamento e tem uma chance muito grande de ser abandonada no seu relacionamento, assim como a mamãe. E aí o motivo parece besta das brigas, mas é só um álibi para acontecer a separação, e ela acontece e a pessoa é abandonada, né? Então, pode selecionar as perguntas aí, amor. Gente, vai fazendo Nada, pergunta. Não tem pergunta nenhuma, não. Tem, Tô só pergunta de aí apoio pra moral Ju. você, querido. Ó, já começou aqui, Tô ó. só de apoio moral aqui pra você. Eu vou ler pra você, então. Que sou míope, mas eu consigo ler. Ju, com o maior desafio de apoiar a carreira do marido e cuidar dos filhos de casa ao mesmo tempo. Nossa, minha amiga, agora você pegou, hein? É um desafio grande conciliar tudo isso. Realmente, apoiar o marido e ter por ele uma admiração naquilo que faz, essa é uma das coisas aqui em casa que acontece. Eu acredito que eu não preciso, assim, eu vejo que eu não preciso estar aqui à frente, né? Tá aqui, porque esse é um trabalho que o Jim executa, e muito bem executado, né? De estar à frente de tudo isso. E eu tô aqui por detrás. Assim, às vezes as pessoas sabem que eu tô trabalhando, eu tô aqui, eu respondo, eu tô no direct, eu tô no agendamento hoje do celular, das consultas, das mentorias e tudo isso. Conciliar tudo isso é um desafio muito grande. Às vezes a gente se sente impotente em relação a algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma ali que tá gritando meu nome sem parar. E eu tenho que respirar e dizer assim, ó, porque eu disse pra ela, mamãe vai entrar na live ali com o papai rapidinho. E daqui a pouco eu tô aqui pra te fazer dormir. Hoje você vai me esperar meia hora que a mamãe já tá voltando. Então, assim, de um lado você deixa de contemplar alguma coisa, né? Que é, por exemplo, de colocar ela pra dormir, mas porque eu estou exercendo alguma coisa que é importante pra mim também, né? Então, assim, você conciliar tudo isso é você saber esse limite. Isso aqui vai me fazer feliz? Isso aqui tá me fazendo bem? Então eu vou fazer.
Porque só não basta só fazer a felicidade das minhas filhas ou do meu marido. Eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que me estar bem. Tenho que estar bem também, né? É isso, amor. Exatamente. Ela não para de gritar mãe não, hein? Ela não para de gritar, até porque ela não tá acostumada mais comigo fazer live, então ela não para. Não tá acostumada da Ju voltar a fazer live. Mas é o seguinte, obrigado pela pergunta aí, Márcia. Eu fiz uma postagem falando que o homem, ele luta pela admiração da sua mulher. E isso é um outro aspecto importantíssimo no relacionamento. E a mulher pela segurança do homem. O homem tem que transmitir para a esposa uma segurança. Essa é a troca. O homem busca a admiração e a mulher busca a segurança que esse esposo, que esse marido, que esse relacionamento traz para a vida dela, para os filhos, né? Ó, Renilda aí. Oi, Renilda. Boa noite. Falando, ó, que bom ver a Ju de volta na live. Obrigada, Renilda. Renilda, nossa mentorada. Tá voando nos atendimentos, no consultório, hein, Renilda? Gente, é verdade. A Renilda, ó, tá com a agenda cheíssima. Era uma mentorada do Jim, sim, né? E hoje tá atendendo aí, tá voando na profissão dela como terapeuta. Parabéns, minha querida, aqui, ó, abertamente. Digo que eu fico muito feliz por você e por todas as suas conquistas. Maravilha. Mas essa parada aí da admiração do homem, né, da postura do homem e da mulher, a gente vai falar no terceiro passo. Então eu falei o primeiro passo para você blindar o seu relacionamento, que é realmente tomar o relacionamento dos pais. Não ficar na desordem de hierarquia, de ficar querendo resolver os problemas do pai, da mãe. Ah, doutor Jim, mas quando eu chego lá em casa, a minha mãe fica querendo que eu resolvo. Fica só reclamando do meu pai. Como que ela fala pra mãe? E você como filha, tem a obrigação de dizer, mãe, isso é pesado pra mim. Quem sou eu pra querer resolver o problema de vocês? Quem sou eu pra ir pra falar pro papai pra não brigar com você? Me tira dessa. Vocês que são grandes, que se entendam, eu sou só filho. Ou seja, é uma ordem de hierarquia, né? Isso tudo faz parte do estudo da constelação familiar, o estudo da terapia fenomenológica sistêmica familiar, aonde quem veio primeiro tem uma precedência e merece de quem veio depois gratidão e respeito, concordância. Então, quando você se coloca no seu lugar de menor, você passa a entrar nessa ordem de hierarquia e a sua vida começa a dar mais certo. Em outras palavras, né? É um mecanismo quântico de retroalimentação que fica interrompido nos traumas. E você começa a potencializar esse fluxo de vida que vem lá de trás, quântico, constante, atemporal, fora do tempo, fora do espaço. Você começa a receber esse fluxo quando você simplesmente concorda e agradece com o problema que eles têm lá. Então você aceita, concorda e agradece os seus pais do jeito que foram, ok? Então, em relação aos seus pais, tá? Porque a gente não tá aqui para você engavetar conteúdo aí, pelo amor de Deus. O tempo que você leva do momento aonde você fica sabendo disso que eu estou explicando até onde você faz alguma coisa é extremamente variável de pessoa para pessoa. E na verdade, a maioria das pessoas ficam sabendo isso que eu estou explicando aqui e passam ainda anos sofrendo a consequência do julgamento dos pais. E aí eu te pergunto, até quando você quer sofrer? Até quando você quer carregar o peso da separação dos seus pais? Carregar o peso do adultério na relação dos seus pais? Até quando você vai ficar com pena da sua mãe, raiva da sua mãe ou do seu pai, diante do que eles viveram no relacionamento, seja separação ou seja abandono? E eu falo isso de carteirinha.
Porque os meus pais se separaram, eu era adolescente ainda. E eu, naquela época, até falava que tinha achado legal, foi bom. Por quê? Porque eles brigavam muito. Situações de conflito, de violência. E aí a separação, até perguntaram na escola, né? O que, um momento ruim na sua vida. Que série que eu tava fazendo, hein? Eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Um momento ruim na sua vida, quando os meus pais brigavam. Eu coloquei lá naqueles trabalhinhos da escola. Um momento bom da sua vida, quando meus pais se separaram. Ou seja, então parecia que estava sendo bom, até porque eles se separaram, eu fiquei com 2 casas. Então eu podia ir para casa do meu pai, para casa da minha mãe, que moravam perto, na mesma cidade. E as brigas pararam. Mas lá por dentro, eu remoía a mágoa da separação. E o que me levou, inclusive, a me separar no meu primeiro relacionamento. Por quê? Porque eu ainda ficava contrariado com a separação dos meus pais, e essa imagem mental de separação gerou um conflito que culminou em separação e sofrimento pra caralho. Então, reflita você aí, o que você não concorda no relacionamento dos seus pais. O que você gostaria que tivesse sido diferente na vida do seu pai e na vida da sua mãe? De casal. Ah, minha mãe não era boa o suficiente para o meu pai. Menino, isso destrói um relacionamento que é Flórida. As pessoas, mulheres, que se consideram melhor para o próprio pai do que a mãe, essas não conseguem ter um relacionamento. Geralmente são as filhinhas do papai. Super fã dos pais, do pai. Super fãs do pai. E despreza a mãe. Essas agregam características do masculino de enfrentamento, de coragem, de enfrentar o mundo lá fora. Geralmente faz curso superior, faz tudo quanto é curso, se habilita, é competitiva dentro do mercado de trabalho, ganha bem. São bem-sucedidas. Bem-sucedidas, mas não conseguem parar em um relacionamento. Porque lá por dentro, todo homem que ela vê não é bom. Por quê? Porque ela é fã do próprio pai. Esse não é bom igual ao meu pai. Então fica queridinha do papai, como se fosse namoradinha do papai. E isso faz com que ela não consiga parar em um relacionamento. Então, essa é o primeiro passo. Vou dar o segundo passo e passar a palavra para a Ju aqui. E ninguém é bom o suficiente quanto o pai, né? Ninguém é bom o suficiente para competir. Ninguém é bom o suficiente para competir com o pai. Então, assim, ela não para. E são essas mulheres que hoje procuram a gente, que procuram a terapia, que são mulheres de 40, de 35 anos, de 40 anos, de 45 anos, que estão cansadas. Por que elas estão cansadas? Porque ela não tem um marido, ela não tem alguém que tome conta da casa, do sustento, porque ela sempre tem que estar competindo com aquilo. E elas se sentem hoje cansadas por não conseguir, não ter um apoio, não ter alguém que elas confiem, que possam liderar e levar adiante, porque elas simplesmente não concordam e não permite serem lideradas. Não dão espaço para que o homem esteja dentro do relacionamento. E o homem, para estar dentro do relacionamento, ele tem que ser um homem mais forte. Ele tem que estar adiante daquilo, tem que estar diante da situação. E o homem, se ele for ficar submisso àquilo, ele vai encontrar outra mulher. Então, galera, se tiver coragem, faz igual a Márcia. Olha a Márcia Gaioso. O que me incomodava era o fato da minha mãe ter ficado mal e adoecido. Isso me causava dó e raiva da minha mãe por isso. Coloca aí. O que mais te traz raiva, pena, vergonha ou medo de que se repita em sua vida no que diz respeito ao relacionamento dos seus pais? Olha a cozinha da Lores. Sofri com o pensamento da traição da minha mãe com o meu pai. Mas ao mesmo tempo julgando as atitudes do meu pai, que influenciaram e mereciam a traição,
ou seja, condenava os dois como errados. Olha que interessante, parabéns, Cozinha da Lores, pela sacada, pela percepção, porque é a primeira fase de qualquer ganho de consciência, de qualquer tipo de liberação emocional, é você perceber o vacilo que você estava cometendo para depois mudar o padrão. E ela percebeu que não existia vítima nem algoz, né? Ali ela percebeu que era uma dinâmica dos dois, né? Tanto um permitia quanto o outro fazia. Então ela conseguiu permitir, conseguiu ver o que estava acontecendo no relacionamento dos pais. Mas o que ela fez de bom em relação a isso? Né? O que você fez de bom em relação a isso depois que você percebeu? Porque às vezes a gente percebe e a gente não toma atitude, né? Às vezes fica só com o percebido, né? Só com aquilo que a gente enxerga. Mas o que nós fazemos com isso? O que a gente faz com essa informação? O que a gente realmente põe na ação, né? Olha que interessante que a Silva Maria trouxe pra gente. Eu sempre acreditei que o meu pai era bom e minha mãe culpada pela separação. Olha que interessante você perceber isso, Maria Silva, porque quando você percebe que você está fazendo um juízo de valor, como se você fosse juíza, por mais que você ache que isso está só na sua cabeça, isso está emanando para o universo e voltando para você em autossabotagem. Por quê? Dentro de uma relação de casal não existe vítima. Não existe vítima, não existe algoz. Então, a minha mãe sofreu violência. Porém, ela estava identificada com as mulheres que sofreram violência na família dela. E o meu pai identificado com os homens agressores. Isso justifica algum tipo de comportamento? Claro que não justifica. Mas, de certa forma, te traz a possibilidade de você aceitar as coisas do jeito que foi, porque cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E aí, eu te pergunto, Maria, quando você entrou num relacionamento, teve ou não teve uma dinâmica de vítima-algoz? Onde você ofendeu e o seu marido ficou de algoz, ou o seu marido ficou de algoz e você como vítima, igualzinho você acha que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe, beleza? Então, primeiro passo é receber no coração a história do relacionamento do seu pai com a sua mãe, do jeito que foi. Segundo passo, esse é cabeludo, e eu quero que vocês confirmem. Receber o seu próprio passado de relacionamentos anteriores. No processo de mentoria, onde eu conduzo o meu mentorado em liberações de traumas de traumas transgeracionais, de traumas que levam a problemas no relacionamento, eu conduzo ele a liberar as emoções negativas diante do relacionamento dos pais e diante de cada ex-relacionamento desde a puberdade, desde os primeiros relacionamentos. Esses precisam ser olhados e considerados no lugar deles, como relacionamentos que precederam os seguintes. Por quê? Porque através do término do relacionamento anterior é que o relacionamento atual é possível. Isso é do seu relacionamento passado e dos relacionamentos passados do seu cônjuge. Então, eu atendo com frequência sessões onde as mulheres estão emaranhadas com a ex do cônjuge. Ex. Por quê? Morre de ódio da ex, querendo arrancar isso da memória desse homem, sendo que às vezes ele tem até filhos com ela, e ao mesmo tempo assumindo a mesma posição de conflito que levou esse homem a separar da ex. Acontece ou não acontece, meu bem? Todo dia. E o que é pior, né? Quando você tenta excluir esse relacionamento que veio, que precedeu ao seu, se você tem filhos ou se você tem uma filha, o que acontece?
na grande maioria das vezes, essa filha fica identificada com a mulher que você está excluindo. Ou seja, ela vai ter o mesmo comportamento da ex do seu marido. Por quê? Porque ela se identifica. Porque existe um vínculo tão forte entre o seu ex-marido e o seu marido e a ex dele, que o sistema ele não deixa passar despercebido. Ele não deixa você desvincular. O vínculo é muito forte. Então, assim, não tenta retirar as pessoas da vida dos outros. Existe uma história anterior que você tem que olhar com respeito, né? Que você tem que honrar e dizer assim, olha, eu vejo você, eu vejo o amor que você tem por ele, mas hoje eu estou com ele. Pela sua dor, hoje eu estou com ele. Você está honrando o relacionamento que ele teve anterior. Isso é difícil? É difícil. As mulheres aceitam isso, amor? As mulheres não aceitam isso. Por quê? Porque elas entram num período de competição muito grande com a ex, onde elas querem ser melhor do que a ex-esposa, e não percebe que essa mulher, ela passou por uma dor, e para que esse homem seja livre para hoje viver uma história com você. E se esse homem está livre para viver uma história com você, você tem que ter respeito e dar dignidade a ela. Mas hoje as mulheres não querem dar essa dignidade. Querem viver com picuinhas, com brigas, com afrontamento, e isso faz trazer essa ex-esposa para dentro da sua casa, porque os conflitos vocês vivem os mesmos, as histórias são as mesmas, e aí você acaba trazendo tudo aquilo que fez parte do passado dele para dentro da sua própria casa. O pastor Bruno tá aí. Pastor Bruno, um beijo no seu coração, saudade, acabei de ver ele entrando aí. Boa noite, pastor Bruno, saudade, irmão. E então, gente, o primeiro passo é receber no seu coração o relacionamento dos seus pais. O segundo passo dos 3 para você realmente poder ter um relacionamento saudável, um relacionamento de casal blindado, seguro, firme, sem aqueles conflitos por motivos pequenos, é você aceitar, receber no seu coração, dar um lugar ao seu pai, aliás, ao seu ex, desde aquele primeiro amor platônico lá da escola, da 7ª série, da 8ª série, que era um adolescente ainda, muitas vezes, e teve aquele amor platônico, aquele amor que nunca nem pegou na mão, nunca chegou perto, mas teve um sentimento, desde ali, já era o início da sua história de relacionamentos. E não é raro dinâmicas repetirem-se desde o primeiro. Por exemplo, traição. Por exemplo, abandono. Dependência emocional. Dependência emocional. Por exemplo, viuvez. Verdade. A pessoa ter 3 viuvez. Teve um amigo nosso que faleceu, que a esposa dele, a esposa estava no 3º casamento, e um amigo nosso faleceu, o Gilmar, né? Ele era o 3º casamento dela, e era a 3ª vez que ela ia ficar viúva. E uma menina nova. Uma menina de 20 e poucos pessoa nova, anos. de 20 e poucos anos, no 3º casamento que terminou em viuvez. E era o nosso marido amigo, morreu, né? nos 3 relacionamentos. Né? E era um amigo Então, nosso. quer dizer, não é uma coincidência. É porque existe ali uma imagem mental, um trauma transgeracional. Ou seja, houve viuvez na história da mãe, das avós, das bisavós, e que ela não recebe isso com carinho, com amor, com gratidão. Ela recebe isso como uma dor. E através dessa dor, ela repete o mesmo padrão. Então, tomar o próprio passado de relacionamentos e posicionar em ordem do 1º, 2º, 3º, 4º. Isso vem com maldições hereditárias, né, vida? Porque olha só, se o seu marido tem uma ex e você fala, eu sou a primeira, você está no lugar de Perdeu, playboy. Quem é ex. Agora, se você fala, eu sou a segunda, eu vim depois, o lugar da primeira, que é ex, fica dela, e o seu fica do relacionamento atual. Então você não se posiciona de forma equivocada. Agora eu quero botar à prova que é atividadezinha, igual na primeira eu pedi para colocar a atividadezinha, colocar aí, ó,
qual que era a maior rejeição em relação ao pai e mãe, eu quero nesse segundo passo, segura as pontas que o terceiro é top. Mas no segundo posse, olha a Eliane Maria falando, ó, eu e minha mãe ficamos viúvas com 31 anos. Na mesma idade? Na mesma idade. Você acha que isso é coincidência? Na mesma idade. Então eu quero que você coloque aí se você é a primeira, a segunda, a terceira relacionamento, casamento do seu cônjuge. Eu sou a segunda. É a vida. Então, sim. Você não casou com ninguém antes, né? Não. Bom, podia me contar logo. Assim, eu sou a segunda esposa sua. Sou sua segunda esposa, não é? Uhum. Se bem que no primeiro você não casou, né? Mas você convivia mas com a mãe do seu primeiro filho. marido? Esse é meu primeiro marido, mas você Primeiro convivia marido. com a sua esposa. Então, mesmo assim, ele não era casado no papel. E isso não tem diferença nenhuma aqui pro sistema familiar. Eu sou a segunda. Não é porque ele não foi casado, ele não casou no papel, ele casou comigo na igreja, casou comigo no papel, né? No papel que eu digo, né? Diante da justiça, diante de todos os direitos. Só que eu sou a segunda esposa, eu não sou a primeira. E já parou por aí, tá? Né, vida? Parou por aí. E eu reconheço com carinho os ex-relacionamentos, mesmo namoros sérios e importantes que a Ju teve. Obrigada. Por quê? Porque eu quero ficar bem com a minha esposa. Não é porque eu sou bonzinho. A Márcia também foi casada 2 vezes, né, Márcia? Ela falou que, ó, tá na segunda, Márcia, tá no segundo relacionamento. E na minha família não tem ninguém no primeiro relacionamento. Dos meus primos, um monte. Todos no segundo, não só os terceiro, primos, quarto. não, tá? Os irmãos também. Os primos, Os irmãos do Jim também estão todos no segundo casamento, tá? Desde a irmã. Tá tudo certo. Sim. Tá tudo maravilhoso, porque eles estão todos felizes e abençoados por Deus. Sim. Né, amor? E como eu não quero o terceiro, então, né? Mas vamos dar bem aqui, né? Vamos aceitar. Hoje dá mais trabalho né? trocar de esposa e trocar de marido do que se você consertar o seu relacionamento. Isso. Fala Até aí, Márcia, porque, não é verdade, amiga? Até porque tem uma parada nessa coisa que é doida. As minhas mentoradas, elas chegam e mandam áudio, tortinho. Explica o que é sua mentoria. Então, a mentoria é o processo onde eu faço liberações emocionais nas áreas de emoção, saúde física, relacionamento de casal, trabalho, finanças, tudo quanto é bloqueio, travo emocional que você tiver em qualquer uma dessas 5 áreas, a gente libera dentro de um processo de 5 meses de acompanhamento meu. É a mentoria individual, ok? Então, o que eu ia falar mesmo? Você tá falando da sua mentoria. Sim. Como que funciona a sua mentoria? Sua mentoria é um processo de 5 meses. Sim. Então... Você esqueceu. Passou batido. O que acontece nessa questão aí de tomar o relacionamento anterior do cônjuge é um orgulho de desgramento. Entendeu? De eu pensar da Juliana com outro homem dá um sentimento ruim. Mas eu pensar nisso com carinho, no sentido de que aconteceu no passado e através do término do relacionamento dela é que eu posso ter um bom relacionamento com ela, isso coloca cada um no seu lugar. E eu não fico querendo ficar passando, me colocando num lugar que não é meu, tá? Então, primeiro passo, tomar os pais. Segundo passo, tomar o histórico de relacionamento. E o que eu vejo que acontece é que muitas das minhas mentoradas, muitas das pessoas que me procuram por uma sessão de liberação emocional, de constelação familiar, é que tiveram traições nos relacionamentos anteriores e não estão dispostos a correr o risco novamente. E não estão dispostos a entrar num novo relacionamento. E o que acontece é que não existe relacionamento sem risco. Quem não arrisca, não petisca. Você, para estar dentro de um relacionamento, você corre o risco dessa pessoa morrer, dessa pessoa te abandonar, dessa pessoa te trair. Você corre o risco, daqui a pouco vai falar que não quer mais, e você investiu todo aquele sentimento, aquele amor. A vida é um risco, e né? você... A vida é um risco. A vida é um risco. Você tá na vida é um risco. Deixa eu só responder aqui pra Silvânia.
A Silvana Maria, ela disse: eu sou a segunda esposa do meu esposo e até hoje não aceito por ter casado com um divorciado. Amiga, é o seguinte, como é que você tá com seu marido, alguém que você ama, alguém que você quer construir um relacionamento, uma vida feliz, e você não aceita que ele seja uma pessoa divorciada? Essa pessoa só está com você porque ela está divorciada hoje. Você imagina? Se ela não tivesse divorciada, talvez ela não estaria com você num relacionamento sério, afetuoso, construindo uma família, dentro de uma casa, tendo filhos. Eu não sei se você tem filho. Agora, você imagina se você estivesse no lugar dela, no lugar dele, né? No lugar dele. Se ele quisesse retirar um pedaço da sua história e falasse assim, ó, esse pedaço aqui da sua história não vale a pena. Esse pedaço aqui da sua história não faz parte e vamos rasgar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Como é que você se sentiria se ele tirasse de você o direito de você ter vivido e de ter errado? Porque ele errou, né? Ele tá com você hoje, então ele errou em alguns aspectos. De você ter errado e de estar hoje vivendo um relacionamento, podendo ser feliz ao seu lado. Você imagina, se fosse você no lugar dele, ele olhasse pra você e dissesse assim, ó, eu não aceito você como minha esposa por você ter sido divorciada. Eu não quero isso pra mim. Como seria a sua vida? Você viveria feliz? Você viveria bem? Se você retira dele um pedaço da vida dele, você tá fazendo muito mal a você, mal aos seus filhos e mal a ele. E ele não vai aguentar isso. Porque ninguém retira um pedaço da nossa vida. Não tem esse direito, ninguém tem esse direito. Quando são retirados os pedaços da nossa vida, a gente morre. Quando você não aceita, a gente mata um pedaço daquela pessoa. Então você tá matando um pedaço do seu esposo. É só esse meu recado. Sim. Olha que legal. Márcia está trazendo aqui, ó. Como ter certeza de quantos relacionamentos o casamento se teve? Hoje em dia, com tantos formatos de relações... São vínculos. É o seguinte. O que se cria vínculo é onde existe conjunção carnal, ou seja, sexo, ou existe um ganho existencial muito grande ou uma perda existencial muito grande. Então, o vínculo ele se cria dessa forma. Então, se você teve um relacionamento que foi importante para você, e principalmente se teve relação sexual, você deve considerá-lo como um ex e colocá-lo no lugar. Mas não, foi assim, uma paquera, uma pessoa que você flertou e não teve nada, não teve, né, um relacionamento, não teve sentimento. Não, você não considera. Eu acredito que quando você, na autoliberação que eu conduzo sobre relacionamento de casal, você é levado a, em processo, fazer um exercício de respiração, expandir consciência, e você é levado a olhar através de um comando. Veja um ao lado do outro os ex-relacionamentos. E aí você vê a imagem das pessoas um ao lado da outra. E os que foram mais importantes aparecem. E principalmente os que necessitam de uma inclusão aparecem. Principalmente aquele que você não queria lembrar que existiu. É esse que aparece, é esse que é importante incluir, né? Então, na hora de incluir, de considerar, é óbvio que a gente tem que fazer esse movimento mais para os que estão excluídos. Para os que não foram aceitos, principalmente no passado, no fracasso daquele relacionamento, né? Luciana está perguntando, Dr. Jim, querido, poderia falar sobre as mamães que criam os filhos sozinhas e sentem mágoa dos pais dos seus filhos e alimentam isso inconscientemente? Excelente assunto, Luciana. Eu até convidei a Ju para a gente fazer uma live sobre condução dos filhos e nós percebemos que esses filhos começam a aprontar. A verdade é essa. Fez alienação parental, ou seja, seu pai é uma porcaria, seu pai não presta, não vai ser igual seu pai não, hein, guri? É batata, o menino fica o pai cuspido em todos os defeitos. E aí começa a infernizar a vida daquela mãe
com as características que ela mais condena naquele ex, que é afastado, que abandonou e todo dia tem que ver, né? Hoje o meu menino mais velho mora com a gente, ele é do primeiro relacionamento, mas o guri é tudo que minha ex mais criticava em mim. Ele é desatento pra caramba, ele tipo assim, avoado, tipo assim, tranquilão, assim. E por todo também, tempo, né? Por todo o tempo que ela morou, né, que ele morou com ela lá, ela teve que conviver com um pedaço de mim lá, infernizando a vida dela o dia inteiro. Mas porque ela nunca deu lugar no coração, né? E não vai longe não, né, amor? O que é? Estela é igualzinho o pai dela. Tudo que eu criticava, que eu brigava, que eu falava assim, não é possível, que eu descabelava. O pai a Estela é igualzinho o pai dela. Ela fisicamente é igualzinha, eu falo isso na live. Ela fisicamente é muito parecida comigo. Mas ela é igualzinho o pai dela em tudo. E nos gostos, tudo. Calil e Estela são idênticos ao Jim. Não tenho o que tirar. No carro eu entro, aí começa a gritar, Estela, Calil! Porque eu tenho que ir pra escola cedo. E não tem jeito, os dois vão meio atrasados, né, amor? Sim. Então, né, concluindo aí, que aí foge um pouquinho do assunto, que é mais questão de psicopedagogia sistêmica, a mãe que odeia, né, sente raiva do pai da criança que cria, vai acabar sofrendo graves consequências com o comportamento dessa criança. Luciana Santos, oficial, comprou um selo. Obrigado, minha querida. Obrigado mesmo. Tá. E o terceiro passo para você realmente ter um relacionamento blindado. Primeiro passo, tomar os pais no coração. Segundo passo, tomar o seu próprio histórico de relacionamentos anteriores. A fofa da Laís parece mais com quem? Mistura de papai com mamãe. E acabou de aparecer aqui, ó. Já vai, mamãe tá terminando a live, já vai. Mãe, por favor. Já tô indo. As luzes que vão apagar a luz. O terceiro passo. Eu tava aqui no primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, que tá todo mundo tá todo mundo parampam. Agora eu vou ter que fazer a Laís dormir, gente. Eu não vou contar o terceiro passo, vocês me desculpem. Vai lá, filho. Já volto. Brincadeira. Terceiro passo, fundamental, imprescindível, você não vai ter relacionamento feliz sem isso, é o tomar o parceiro, a parceira, a pessoa, o ser humano que você casou, que você está namorando. Ele vem de uma família com características peculiares, com valores peculiares, com formas de agir, de interpretar a realidade peculiares. E se você não aceitar no seu coração o seu cônjuge do jeito que ele é, você acaba dando um efeito contrário, tendo um resultado contrário. Por exemplo, se você julga o seu marido porque ele é grosseiro, e aí você vê que ele é grosseiro, meio ríspido, igualzinho o pai dele. Então, se você não der um lugar nisso no seu coração, ele nunca vai conseguir mudar esse jeito insensível de ser. Por quê? Porque o pai dele é assim. E se você está julgando ele, você julga igualzinho o pai dele. E aí é como se esse ser humano levantasse uma bandeira de clã e falasse, o quê? Você está julgando quem é grosseiro, quem é insensível, igual meu pai? Eu sou daquela família. E ele começa, e ele não consegue deixar de ser insensível ou grosseiro, né? Se tá criticando a sua esposa porque ela adora uma fofoca, adora falar mal dos outros, tá criticando sua esposa por causa disso, a mãe dela é igualzinha. Na hora que ela é criticada de ser assim, ela vai levantar uma bandeira de clã e vai falar, o quê? Você tá falando mal da minha mãe? Eu sou filha dela. Tudo inconsciente, tá, galera? São conteúdos inconscientes, são formas inconscientes. A pessoa reforça aquele comportamento disfuncional que você julga no cônjuge. Tem mais um. Entende? Se você briga com seu marido porque ele é bagunceiro, desorganizado, se isso é uma raiva para você, se fica querendo mudar ele todo dia, paradoxalmente ele não consegue ficar organizado. Se você dá um lugar no seu coração, o jeito dele ser, ele vai adiantar o processo dele também dar o lugar e ele vai conseguir ser diferente. É um grande paradoxo.
Rama. Tem uma Rui. pergunta, existe casamento sem sexo e sem... Existe, acho que casamento sem... deixa eu ver. Então, Sem cumplicidade. essa parte do tomar o parceiro, do recebê-lo no coração, é talvez uma das partes mais difíceis. Porque nós temos uma fidelidade gigantesca ao nosso próprio sistema familiar, ao jeito que eles nos ensinaram a ser. E quando, você mesmo, você mesma, pode ter um monte de queixa em relação à sua mãe ou ao seu pai. Mas se alguém de fora chegar e falar, seu pai é feio, e sua mãe é chata, você pode até achar isso. Você pode até achar o seu pai feio, você pode achar sua mãe chata, mas se alguém de fora chega e fala mal do seu pai e da sua mãe, você fica ou não fica grilado? Coloca aí nos comentários, fica ou não fica grilado? Se alguém falar mal do seu irmão, da sua irmã, por mais que você até concorda que aquilo é verdade, você fica ou não fica grilado? Então, quando você julga o seu cônjuge, você está julgando tudo que ele traz do sistema familiar e ele não consegue fazer diferente. Então, você tem que Agradecer. fazer diferente. E agradecer. Pra poder fazer diferente. Aqui, ó, gente, função de mãe aqui, ó, chamando o Uber pro enteado. Tem que isso fazer aí. tudo ao mesmo tempo, né, amor? Uhum. 1001 utilidade aqui. E aí, o tomar o parceiro é receber, por exemplo. E mesmo Muitas assim, as vezes. pessoas que rejeitam a sogra, o sogro, né? A família de origem do Aí parceiro. agora Tem uma ferveu. frase de Bert que diz Agora assim... ferveu o assunto, sogra e sogra, gente. Agora, liberado o comentário só pra falar do sogro e da sogra. E Vai teve lá. gente que perguntou. Peraí que eu tô mandando Uber pro Calil. Só pra falar do sogro e da sogra. Viu, gente? Tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. Essa é a terceira tarefinha. Então teve uma tarefinha para cada um dos 3 passos. Se você escutou e não fez nenhuma das tarefinhas, você não deu nenhum dos 3 passos. Sinto muito. Não vai ter o selo aprovado para relacionamento. A gente tá até pensando em fazer um curso de relacionamento que desse um selo. Ó, tá aprovado. Essa pessoa tá liberada para ser feliz no relacionamento. Ó, que a gente já fez vários cursos de relacionamento, workshops de relacionamento, né? A gente pode fazer mais um, né? Bora. O que você acha? Bora fazer. Então, a tarefinha é essa. O que você mais... O que mais te incomoda no jeito de ser ou... no jeito de ser do seu sogro ou da sua sogra? Coloca Você aí nos rejeita. comentários. O que você rejeita? Coloca aí nos comentários que eu vou dar uma surpresa no final pra O que vocês. você rejeita, né? Na família de origem do seu cônjuge. Aquilo que mais te incomoda, sabe? Que jeito da sua sogra ou do seu sogro ser que você fica grilado Seu cunhado. deles serem desse jeito. Seu cunhado, sua cunhada. Ou dos cunhados. Vamos ver aqui. Eu gosto da minha sogra, mas minha sogra não gosta de mim. Ela queria que ele se casasse com outra moça. Julie, obrigado aí pelo feedback, pelo comentário. É o seguinte, Julie. Numa briga entre um mais novo e um mais velho, o mais novo se ferra. Sempre, tá? Existe uma precedência, né? Tem uma precedência no mais velho que ele não sofre muita influência O Uber tá na porta. dos seus julgamentos. Mas o seu julgamento em relação a ela julga você e não sofre muito consequência. Se você julga ela, você sofre graves consequências por conta de uma precedência. Isso chama lei de hierarquia nos relacionamentos humanos. Então, ela achava que a outra moça era melhor para o filho dela. Entendeu? Você vai ficar no seu lugar, fazer seu marido Aceita feliz. que ela é assim, porque quanto mais você briga com ela, mais seu marido briga com você. Existe um campo de informação que liga todas essas informações. E quando eu falei atrás, a mãe que tem raiva do ex-marido, como pai, e o filho fica o cross, tá tudo no campo. Essa mãe não precisa reclamar desse ex-marido pro filho. Essa criança capta que ela julga e começa a aprontar, por exemplo, entendeu? Então, o seu marido sente você brigando com a mãe dele e começa a brigar com você inconscientemente. Olha que maluco. Ainda bem que vocês estão aqui, hein?
senão vocês não iam saber disso. Isso é libertador quando a gente sabe. Então, minha sogra não é fácil. Ela quer se envolver em tudo. Ela não entende o que é bom para ela e não é bom pra gente. Exatamente, é o seguinte. Então, quando eu falo que numa briga entre o mais novo e o mais velho, o mais novo se ferra, não quer dizer necessidade de obediência, tá, gente? Pelo amor de Deus. De respeito, né? Você não tem que obedecer, você só tem que respeitar e agradecer. E até na hora de desobedecer, você só vai conseguir desobedecer se você respeitar e agradecer. Então você fala, muito obrigada, minha sogrinha linda. O que você falou pra mim essa semana? Muito obrigado, minha sogrinha linda, por a senhora estar querendo orientar a gente. Eu sei que a senhora faz isso para proteger a gente. Mas a gente, eu, seu filho, meu marido, decidimos fazer diferente. Muito obrigado pela sua opinião. Muito obrigado por tentar nos proteger dessa forma. Mas com licença, nós faremos diferente. Humildemente. Diante da sua sogra. Porque ela deu o marido que você tem, a família que você tem. Pô, se você não agradecer, né? Você pega o que serve pra você e é o que você não serve, o que não serve pra você, você coloca no canto, mas com respeito, com humildade. E foi uma coisa que o Dinho até falou pra mim essa semana. Olha que a gente ainda tá nesse processo de autoconhecimento já há muitos anos em busca de tudo isso. E minha sogra tava aqui comigo. Eu tenho o maior amor e o maior respeito por ela. O maior amor e o maior respeito por ela que deu o meu marido pra mim, né? Pra eu poder viver o que eu vivo hoje. Só que eu fiquei chateada com o comentário dela. E aí, assim, eu virei pro Dinho, o Dinho percebeu que eu tava chateada. E ele chegou pra mim, mesmo sem eu falar, ele falou assim, amor, você pega o que serve pra você? O que vai trazer um benefício? O que não te trouxer benefício, você coloca de lado. Você não precisa se chatear, você não precisa brigar, você não precisa se indispor com nada disso. E olha que a gente, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo a gente sai da postura, né, amor? A gente sai da postura o tempo todo. Porque mesmo a gente sabendo o conteúdo, mesmo a gente vivendo tudo isso, a gente entra na postura e sai da postura. Essa é a vida. Essa é a vida como é pra ser vivida, né? Então, assim, mesmo eu sabendo, mesmo eu tendo todo o conhecimento, eu me recolhi e fiquei um pouco cabisbaixo. E o Jim chegou pra mim e falou assim, amor, pega o que é pra você e o que não for pra você, o que não servir pra você, você simplesmente coloca de lado com muito respeito e muito amor. E foi o que eu fiz, né, amor? E olha que tantos anos, né, estudando e buscando e sabendo que eu precisava e tendo conhecimento. Mas mesmo assim a gente erra. A gente derrapa, né, amor? O tempo todo a gente derrapa. E isso que é o bom da vida. É você derrapar, você olhar e você fazer diferente. E você ter a humildade de fazer diferente. Você olhar e ver que você pode fazer algo a mais e melhor do que aquilo que você estava fazendo anteriormente. Sim. E olha só, se você, vamos supor que você entra num relacionamento e você doutrina o seu marido ou a sua esposa de que tudo que está na sua família é melhor e de que agora vocês vão ser igualzinho na sua família de origem. Exclui, né? Sem trazer nada da família dele, porque a família dele é uma bosta. E aí? Aonde que tá a evolução? Aonde que tá fadado ao fim, tá? Só pra contar pra vocês. Aonde que tá a formação de uma nova família pautada na absorção dos comportamentos mais funcionais de ambas? Falei difícil, né? Mas é o seguinte, você forma uma nova família com seu marido, com sua esposa, para trazer da sua família as crenças, condicionamentos, comportamentos que são mais funcionais e tentar não passar para os seus filhos as crenças, comportamentos disfuncionais. Disfuncional que não funciona, é doença, é escassez, é fracasso, procrastinação. Você quer passar ao seu filho os comportamentos e os destinos melhores, mais funcionais sempre. Só que você, para isso, precisa dar um lugar no seu coração aos comportamentos e destinos disfuncionais do seu cônjuge para que isso possa ficar no passado. Caso contrário, os seus filhos assumem essas crenças e comportamentos disfuncionais. Então, uma nova família que se forma na junção de duas
vai juntar o que há de melhor nas duas. Se, e somente se, ambos os cônjuges saber pegar e dar um lugar no coração também ao que há de pior. É um paradoxo. Você aceita o criminoso que teve na família do seu cônjuge para o seu filho não ficar criminoso, não ter esse destino. Você aceita que o seu sogro traiu sua sogra para o seu marido não precisar te trair. Então, a nova família, a nova geração vai ter sempre o melhor de ambas as gerações, quanto mais o melhor de ambos os sistemas, ambas as famílias, pai e mãe, quanto mais esse casal liberem-se dos seus julgamentos e expectativas infantis diante dos sofrimentos do passado, diante dos comportamentos e destinos disfuncionais do passado. É ou não é, meu bem? Conta aí pra nós. É assim, e permita que todos essas pessoas, né, todos esses destinos difíceis, peraí, minha filha, todos esses destinos difíceis permaneçam, né, estejam presentes dentro da nossa família, né? Porque teve alguém que carregou um destino muito mais difícil que o nosso. Aquele destino difícil que a gente julga, aquele alcoólatra, o suicida, todas as pessoas, o próprio dependente químico, ou às vezes o esquizofrênico, né? Todas essas pessoas têm destinos muito mais difíceis do que os nossos. Então a gente dá um lugar no coração e honra todos eles, né? Sim, permitindo que eles pertençam ao nosso núcleo familiar, né? E que tem um vínculo com a gente. Então a gente fale para os nossos filhos que eles existem. A gente conta as histórias, porque as pessoas não têm só um lado ruim, elas têm um lado bom também. Um alcoólatra, ele por ser alcoólatra, ele ter seu destino difícil, ele tem um lado bom. Todos eles têm um lado bom, todos eles têm uma história boa pra contar, né, amor? Todos eles têm algo bom, todos eles fizeram algo bom pra família. Então, assim, não é retirar aquilo do núcleo familiar, é colocar, né? É dizer que eles pertencem, é sentir isso no coração de vocês, é não sentir vergonha, é sentir amor, é dar dignidade a eles. E essa dignidade faz com que seus filhos, faz com que o seu marido não repita o mesmo destino que eles. Exatamente. Agora eu quero nesses comentários aí os feedbacks do que vocês acharam dessa live de hoje. E eu coloca aí nos comentários. O que vocês acharam da surpresa aí? Na hora, coloca aí, na hora que eu falei que tinha uma surpresa. Deixa eu ver. Minha sogra é seca, brava, estressada ao mesmo tempo. Vejo que foi consequência que ela viveu. Eu já aceito essas coisas. Você sabe o que o Di falou hoje? Amor, você aprendeu a gritar igualzinho minha mãe. Porque eu acordo já gritando. Aí você... Porque eu não era assim, né, amor? Não era assim. E aí hoje eu tenho 4 meninos pra levar pra escola e eu acordo 5 horas da manhã pra dar conta de levar todos eles pra escola e tá lá no horário. Aí o Jim falou assim, amor, você aprendeu a gritar igualzinho a minha mãe. E a gente tem uma papagaia aqui, o que ela faz, amor? Grita igualzinho a mim, gente. Igualzinho na vida. Uhum. Aí, ó, galera dando maior feedback aí, matando saudade. Maravilhoso, lindo casal vocês. Ó, então é o seguinte, galera. Vamos tirar um print, fazer uma selfie agora, um print, eu e a Ju. E você vai printar essa tela. Já, né? Você vai printar essa tela e vai colocar uma frase que te marcou hoje. Um aprendizadozinho assim, uma frase você tem que ter. Pelo amor de Deus, uma frase. Se você não absorveu uma frase daqui e se você não puder transbordar na vida das outras pessoas com essa frase, não valeu a sua estadia aqui não, tá? Eu tentei, eu fiz o meu melhor. Mas se teve uma frase, se teve um aprendizado que você pegou aqui e que você quer transbordar na vida das outras pessoas, você vai printar essa tela, você vai mandar no seu stories e vai marcar a gente, beleza? Né? Isso sim prestigia o nosso trabalho, isso sim mostra que você tá com a gente. É porque, né, a gente tá aqui, tem menino querendo dormir, né, amor? Nós vamos repostar essa frase de vocês. Deixa eu falar outra coisa. E aí, a gente vai abrir uma caixinha a gente vai abrir uma caixinha amanhã pra vocês colocarem lá quais são os temas que vocês querem que a gente fale nas próximas semanas. Eu e o Dinho aqui, faço um compromisso com vocês, né, amor?
Tá aqui Exatamente. na live, voltei para ficar, né, vida, no perfil do meu marido aqui. Exatamente. Então, aqui, amor, ó. Faz o coraçãozinho. Ih, não tô conta não, filho. Ih, gente. Isso. Obrigado, Beijo vocês, obrigado gente. pelo acolhimento de vocês. Deus Obrigado pelo abençoe. retorno. Obrigado, Valeu. amor. Obrigadão. Beijo pra vocês. Beijão, galera. Até mais.